Foi. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1, o Senhor diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. E ela disse à mulher: então Deus disse: vós não podeis comer de toda a árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Amém? Glória a Deus. Aqui começa a morte. A morte é a separação de Deus. E às vezes a gente pensa que a pior morte que existe é a morte física, mas na verdade não é. A morte física ela é, na verdade, de pequeno poder, de pequena importância, podemos até dizer assim. A pior morte é a morte espiritual, que é a separação total de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para Efésios, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Então a morte espiritual, ela é a pior de todas. E a morte espiritual, ela não começa depois da morte física. A morte espiritual, ela começa nessa vida. Pessoas vivas, que estão vivas, andando, trabalhando, vivendo todos os dias, mas elas estão mortas. O que faz? Qual o sintoma de uma pessoa morta espiritualmente? Morto não tem vida, morto não pensa, morto não fala, a vida não tem sentido. Morreu é uma coisa que, fisicamente falando, acabou, porque não tem vida. Isso é a morte. Assim é a morte espiritual. E o sintoma de uma pessoa morta espiritual, ela está viva fisicamente, mas a vida física dela não tem nenhum sentido. Ela está morta, é um dos sintomas de um defunto. Por que muitas pessoas se perguntam por que eu nasci? Para que eu nasci? Para que eu estou nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nesta vida? Por que eu nasci? Isso são sintomas de uma pessoa morta. Ela não sabe. A vida não tem sentido. Não sabe para que nasceu, por que está vivendo, por que está viva. Não sabe. A vida não tem um sentido. É uma pessoa que já morreu espiritualmente. Está separada de Deus. Porque a morte espiritual, ela mata o interior do ser humano. A morte espiritual é a separação de Deus. E ela mata exatamente por dentro. Ela não mata por fora. Tem pessoas bonitas, fortes, jovens, elegantes, que têm muitas coisas nessa vida, tem família, tem trabalho, tem tudo, mas ela está morta. O interior dela é morto. É por isso que a gente vê hoje um exagero. A maior pandemia do mundo hoje são as doenças emocionais. Por que elas estão... A maior pandemia do mundo hoje é a doença emocional, porque as pessoas estão mortas, estão separadas de Deus. Porque a morte não é apenas a inexistência. A morte espiritual, ela não aparece por forma apenas de uma inexistência. A morte espiritual, ela traz as consequências para a vida física.
E essa consequência, ela começa dentro da pessoa. É aí que vem as doenças emocionais, que as pessoas chamam de, muitas vezes até dizem que é uma frescura, mas na verdade não é. É uma doença. É uma doença que ela aflora principalmente, pode ser que ela pegue uma pessoa viva, mas a probabilidade é dela pegar as pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão longe de Deus, ou pelo menos que não estão longe de Deus, mas que estão ligadas em Deus, mas fracas. É aquele galho que ainda está está ligado na árvore, ainda tem alguma folha verde, mas é um galho que está secando, é um galho que está morrendo. Ali a doença emocional, ela vem. Começa a morte espiritual ali. A pessoa vai morrendo espiritualmente aos poucos. Nenhum galho de uma árvore amanhece o dia seco. Você olha para uma árvore, ela está bonita, ela tem galho seco, mas aqueles galhos que estão secos não ficaram secos da noite para o dia. Eles foram ficando secos passo a passo, até que seca e não presta mais. Assim é a gente. Quando a gente começa a se enfraquecer em Deus, a enfraquecer a nossa fé, lentamente, sem perceber, a gente vai morrendo interiormente, vai perdendo as forças, vai perdendo a esperança, e aí morre, porque Satanás, ele tira a esperança da gente, e aí acabou. Então a gente não pode se desligar de Deus. O que Jesus veio fazer? Na verdade, tem muita gente morta dentro das igrejas, e elas estão mortas simplesmente pelo fato de não terem entendido o propósito da morte de Jesus. Tem gente na igreja que acha que Jesus morreu e acha bonito o sofrimento e o amor dele ter descido de sua glória e morrido por nós. Beleza, isso é interessante. O fato dele ter vindo, dele ter morrido por a gente, já é uma coisa muito importante, muito interessante. Mas a morte de Jesus, ela tem um significado muito maior do que simplesmente ele ter morrido e nos levar para o céu após a morte. Ela tem um significado muito maior. E quando a gente lê o livro de Romanos, quando Paulo escreve para Roma, para a igreja de Roma, na verdade ninguém nesse mundo explicou com tanta propriedade o valor da morte de Cristo, o valor da morte de Jesus, como o apóstolo Paulo escreveu. Acho que ninguém foi tão bem sucedido referente à morte de Jesus quanto o apóstolo Paulo. E é interessante que no capítulo 6 de Romanos, no capítulo 7 e no capítulo 8, Paulo traz um tratado excepcional sobre a morte de Jesus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6 que em Jesus nós fomos sepultados com ele. Ou seja, quando ele desceu ao sepulcro, foi sepultado entre os mortos, desceu à região dos mortos. Simbolicamente falando, é como se não fosse ele, é como se fosse eu e você. Porque ele não estava ali por ele estava ali por nós. Então, na verdade, quando Jesus desce a cova, nós descemos com ele. Mesmo sem ter nascido, descemos com ele, porque somos a descendência dele. Então descemos com ele ali na cova. Mas Paulo também prova no livro de Romanos, capítulo 6 de Romanos,
Paulo fala que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Isso acontece quando a pessoa, no momento do batismo, quando ela entra nas águas, quando ela vai para as águas, ela é sepultada. Quando ela sai daquelas águas, ou termina aquele momento do batismo, Paulo disse que naquele momento ela foi ressuscitada em Jesus Cristo. Olha como é importante o valor da morte de Jesus. Que ressurreição é essa? Nós não estamos vivos? Sim. Não é uma ressurreição da carne, porque carne e sangue não pode ver o reino de Deus. É a ressurreição do homem interior. Mas o mais interessante é que o apóstolo Paulo, ele disse que a gente ali foi ressuscitado com Cristo para viver em novidade de vida. Nós não fomos ressuscitados para ser destruído ou devorado pelo inimigo. Paulo deixa bem claro lá em Romanos que nós ressuscitamos em Jesus para andar em novidade de vida. Novidade de vida. Isso quer dizer vida nova. Paulo diz aqui, a Bíblia diz, a versão de Jerusalém diz o seguinte: assim também nós vivamos vida nova, para que, como Cristo, vou ler o texto completo para vocês entenderem, diz aqui, Romanos capítulo 6, versículo 4, diz: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Deus nos trouxe uma nova vida. Esta nova vida é a nova vida espiritual. Interior. Ou seja, Deus não nos ressuscitou interiormente para a gente viver interiormente destruído. Foi para ter vida nova. Amém. Deus nos deu a ressurreição para que a gente tenha uma nova vida. Uma nova vida interior. Porque essa vida aqui a gente tem. Com Jesus, sem Jesus a gente tem. Mas a interior só tem com Ele. Essa aqui está viva. Se tiver com Jesus, está. Se não tiver, está também. Se acreditar nele, está. Se não acreditar, também está. Mas interiormente só se vive com Ele. Só se tem vida interior com Jesus. E Ele nos ressuscitou para a gente ter uma vida nova. Agora entra o detalhe. Por quê? Por que a gente vê dentro da igreja pessoas mortas espiritualmente? A primeira razão é porque não conhece a palavra. A palavra de Deus é uma constituição. Só funciona quando a gente conhece. Só funciona se a gente acionar. Se a gente não acionar, ela não funciona. A segunda coisa é porque tem gente que conhece, mas não pratica. E tem gente que nem conhece e não pratica, porque não se pode praticar se não conhecer. Como é que não pratica? A pessoa lê o texto, mas ela não acredita. Ela não aciona o texto. A palavra de Deus, ela é um alimento. O alimento só serve quando a gente pega ele, põe na boca e engole. Se você pôr o alimento na boca e jogar para fora, não serve. Tem que engolir. Tem que ingerir o alimento. Assim é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, mas nós temos que acionar. Como é que se aciona? Ora, está escrito
que Deus nos ressuscitou para que a gente tenha uma vida nova. Ou, como diz outras versões, andem em novidade de vida. Como é que eu vou acionar? Eu vou crer. Eu não vou aceitar estar morto espiritualmente. Não, eu não posso aceitar. Por quê que tem morto? Porque ele aceita. A pessoa não tem fé. Ela diz que tem fé, mas não tem. Está na igreja, mas não tem fé. Vai no culto, vai na missa, vai não sei aonde, mas não acredita. Porque se acreditasse, teria vida. Está morta porque lê a Bíblia, mas não crê. Se a palavra de Deus diz que Deus nos ressuscitou, se a palavra diz que o Senhor nos ressuscitou para dar vida nova, então nós temos que acionar o texto. Não, eu quero. O inimigo vai trazer a tristeza, vai trazer a depressão, vai trazer os problemas emocionais, vai tentar trazer a morte emocional, mas você não pode aceitar, porque Deus já decretou uma palavra. Ele ressuscitou para você ter vida. Então você diga para o diabo, porque Deus não vai fazer isso para você não. Tem gente que diz, meu Deus, por que Deus não me cura interiormente? Não, ele não vai curar. Ele não vai fazer, é você que tem que fazer isso. Ele já deu a sua palavra. Ele já deu a sua palavra. Não se preocupe, nem tenha medo, que ele não vai descer do céu, colocar a mão no seu coração e arrancar essa doença interior que está dentro da tua alma. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, você vai morrer com essa doença. Ele já deu a palavra, então tome posse da palavra, engula essa palavra, ingere esta palavra e diga, não, diabo, eu não admito essa tristeza, eu não admito viver sem sentido, eu não admito a minha vida sem direção, eu não admito a minha vida sem rumo, porque Jesus ressuscitou e Ele deu a sua palavra, Ele deu a sua palavra para que eu tenha vida nova em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Você ressuscitou juntamente com Jesus para andar em novidade de vida. Paulo diz ainda que nós não somos mais devedores da carne, ou seja, nossa aliança não é mais com esse mundo, mas é com o Espírito. Então, o nosso Espírito, nós temos que ter vida. Qual é a vida que Jesus veio nos dar? Jesus foi muito claro. Ele diz no Evangelho de João, quem tem sede, vinde a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele veio para trazer paz. O que é água viva? Água viva é paz e felicidade, é sentido na vida, é vontade de viver, é esperança, é um interior vivo. E nós não podemos admitir menos do que isso. Paulo diz ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que aqueles que ressuscitaram, eles foram feitos filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus. E Paulo ainda acrescenta em Romanos 8 que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, você não está mais morto, você tem em você o Espírito de vida que foi lhe dado, ele está em você. Paulo disse, o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos está em você. Amém. O Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo, está dentro de você, está em vós. E aí Paulo diz, esse Espírito nos guiará. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É um direito seu. Eu sei que o inimigo nesse mundo quer deixar a gente em confusão. É claro que ele quer deixar os filhos de Deus em confusão, sem rumo, sem direção, igualzinho ele faz com as pessoas do mundo, porque estamos no mundo. A diferença é a mesma, queridos. A diferença é a mesma, não vamos aceitar. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas, por um dia, por uma semana, por um mês, ou até por um ano, nos deixar desorientado, sem rumo. Mas nós nunca podemos baixar a guarda e aceitar. Sabe por quê?
Porque está escrito: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então você tem o Espírito Santo e Ele vai guiar você, e Ele vai dirigir a sua vida. Isso não é apenas no mundo espiritual, porque eu sempre digo uma coisa: o mal dos crentes é espiritualizar tudo, tudo leva para o lado do Espírito, para o lado do céu, para a eternidade. A maioria das coisas da Bíblia, os crentes botam tudo para depois da morte. Eu não sei onde foi que aprenderam isso, porque a Bíblia diz que no cemitério ninguém louva a Deus. Eu nunca vi um culto. Eu já andei, quando eu morava ali na região central, ali perto da Paulista, eu trabalhava ali na Doutor Arnaldo, e aí à tarde eu vinha para casa, vinha a pé, eu preferia ir a pé, andava na pé, saía mais rápido do que de carro por causa do trânsito. E aí para cortar caminho eu ia por dentro do cemitério, que era bem mais rápido. Eu pegava ali, entrava no portão do Araçá, aí saía naquelas ruazinhas ali dos túmulos, saía nas ruas, cortava caminho, saía na Consolação, era rapidinho. E eu fazia esse caminho por dentro do cemitério. Nunca vi um defunto cantando um hino da harpa, nunca vi um defunto louvando. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Eu passava ali por dentro, era aquele clima, a gente só via passarinho, mas nunca vi um defunto. Via passarinho todo dia, os bichinhos voando, cantando ali por cima nas plantinhas, mas nunca vi um defunto louvando a Deus, nem cantando, nem um hino, nem nada, porque no sepulcro ninguém louva a Deus. Então, meu querido, a vida é aqui. Deus quer dirigir a tua vida é aqui. Depois de morto Ele não vai te dirigir. Dirigir para quê? Você vai ter empresa no cemitério? Graças a Deus não. Você vai ter um negócio no cemitério? Não, não vai. Você vai ter uma família no cemitério? Não, não vai. Lá o negócio é sozinho. Então, Deus quer dirigir a tua vida é aqui. Deus quer dirigir a nossa vida é aqui. Você vai fazer um concurso público lá, o concurso público das almas? Não, isso só acontece nos Estados Unidos, que os defuntos tudo votaram. Mas em outro lugar não acontece. Não tem jeito. Não tem jeito. Só na América que os defuntos já estão votando. Só lá. Só lá. Aqui, graças a Deus, os defuntos ainda não votam. Pelo menos por enquanto, né? Não sei daqui no 2022 se o defunto não vai todo mundo votar. Ulisses Guimarães, vai todo mundo vai votar. Mas a verdade, meu amigo, é que Deus quer nos dirigir aqui. Então nós não podemos admitir: não, Deus vai me dirigir. Deus vai me dirigir. No momento eu não sei o que fazer, no momento eu não tenho uma saída, mas eu tenho certeza que Deus vai me dirigir. Eu não vou enlouquecer, eu não vou pirar, eu vou crer, porque o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor me guardou até aqui, e Ele vai me dirigir na hora certa, e eu vou ter vitória, e eu vou fazer a coisa do jeito de Deus, e vai funcionar, porque o Senhor é Deus. Um dos segredos de Moisés foi isso. Moisés no meio do deserto, sem uma direção exata. A única direção era a terra que Deus tinha prometido. Mas era uma coisa, queridos. Era um negócio muito louco. Porque eles não tinham visto. É diferente. Era pura fé. Deus tinha dito que a terra era boa, mas eles conheciam a terra? Não. Tinham fotografia da terra? Não. Hoje em dia, quando você vai comprar um imóvel, mesmo que o corretor não consiga te levar lá, mas ele te manda um vídeo mostrando, a imobiliária manda um vídeo lá para o cliente mostrando o imóvel, como é por dentro, como é por fora, como tem uma maquete, tem tudo ali para mostrar para o cliente. O cliente pode estar em outro estado, em outro país, mas ele sabe como é o imóvel que ele está comprando. Ali não tinha, eles não tinham uma fotografia, eles não tinham como saber como era a terra, eles não sabiam de nada, apenas eles tinham uma palavra: a terra é boa e mana leite e mel.
Eles não tinham também um GPS para saber o caminho exato. Olha, por aqui é menos perigoso, ali por essa estrada aqui, por esse lugar aqui tem muita cobra, tem escorpião, tem muita serpente. Eles não tinham nada disso. Qual era o GPS de Moisés? Era exatamente, Moisés era vivo, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E o que diz a palavra? Que quando tudo estava parado, Moisés para todo mundo, baixa o acampamento. Deus está nos sustentando, glória a Deus, está vindo maná todo dia. Amém. Para aqui o acampamento, vamos ficar aqui. Verdade. Eu não vou perder a cabeça, eu não vou ficar desesperado. E o povo naquela ansiedade, porque o ser humano é ansioso por natureza. A ansiedade sempre existiu. Olha, Moisés, ele foi um gênio. O pessoal fala de Einstein, mas o Einstein era um coitado na frente do Moisés. Imagine a paciência de Moisés para suportar aquele povo, tudo ansioso, sem ter o que fazer, olhando no meio do deserto, olhando um para o outro. Imagina a fofocaiada, que não dava, aqueles milhares de gente ali no meio do deserto, sem ter o que fazer. Não tinham nada para fazer, todos só faziam comida, era só comendo, devia estar tudo gordinho, porque ele passava o dia, não tinha o que fazer, no deserto passava o dia comendo bolo, pão, era maná, bolo de pão, bolo de maná, pão de maná, pudim de maná, torta de maná, cuscuz de maná, era tudo de maná, o dia inteiro, porque estavam ali parados. Imagine, e as conversadas, e as acusações, e tudo caía para onde? Para Moisés. A culpa é do Moisés. Não tem carne por causa de Moisés, não tem alho por causa de Moisés, não tem cebola por causa de Moisés. Cadê o alho, Moisés? Cadê a cebola? No Egito a gente tinha alho, no Egito tinha cebola, aqui é só maná, e é só, não aguento mais comer, é só bolo, é só pão, e é tapioca de maná, é bolo de maná, é crepioca de maná, é tudo maná o dia inteiro. Que a gente quer carne, Moisés, a gente quer carne, não aguenta mais. E a paciência de Moisés. Mas Moisés ficava ali, não, vamos ficar aqui, aguenta aí, segura aí, gente, segura aí, porque não é, daqui a pouco o vento do Espírito vinha, soprava sobre a nuvem, e começava a poeira subindo, e Moisés levanta o acampamento e vamos embora. Vamos seguir a nuvem, vamos seguir a poeira. E no meio do deserto não tinha caminho, e pela poeira Moisés ia seguindo, era dirigido pelo Espírito Santo. Meu querido, às vezes está tudo parado na nossa vida, mas eu vou lhe dizer, Deus está para soprar o vento no meio do deserto. Deus vai soprar o vento no meio do deserto e nós levantaremos acampamento. Em nome de Jesus. Deus vai soprar o vento no meio do deserto e nós levantaremos acampamento em direção a Canaã. Eu creio, você não vai morrer no deserto. Você não foi chamado para morrer no deserto. Deus não nos tirou do Egito para morrer no deserto. Deus não nos tirou do Egito para morrer envergonhado no deserto. Faraó iria dar risada. O inimigo vai dar risada. Se a gente morrer no deserto, o inimigo vai dar risada. Mas Deus não nos tirou para morrer no deserto. Ele vai soprar o vento. Ele vai soprar o vento. A poeira vai subir. A nuvem vai descer durante a noite. A glória do Senhor descerá durante a noite e nos levará, nos conduzirá à terra da promessa, a Canaã da promessa. Deus vai nos levar. Vamos crer, não vamos desanimar, vamos acreditar, porque o Senhor nos levará a Canaã. O Senhor nos levará a Canaã. Tem gente que acha ainda, para a gente encerrar aqui, que Canaã é o céu. Não, Canaã não é o céu, não. A Bíblia diz que lá tinha leite, tinha mel,